O corte de juros nos Estados Unidos e o que isso pode significar para o seu dinheiro. No dia 29 de outubro de 2025, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu cortar os juros da maior economia do planeta. Isso é um movimento que parecia um pouco técnico, mas ele carrega um peso enorme para todo o sistema financeiro mundial. E o mais curioso é que nesse corte aconteceu no momento em que o próprio governo americano estava de portas fechadas. Literalmente fechado, o chamado shutdown. Mas antes de eu explicar o que isso significa, vamos contextualizar o tamanho desse corte. O Fed reduziu a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais, levando o intervalo de 3,75% a 4% no ano. Foi o segundo corte de 2025, mas esse corte ele carrega uma mensagem um pouco clara para a gente. Não sabemos ainda se teremos novos cortes. E esse não saber tem um motivo muito bem definido, muito claro. Desde o começo de outubro, os Estados Unidos enfrentam esse shutdown que eu acabei de comentar, ou seja, uma paralisação parcial do governo federal. Quando isso acontece, o Congresso não aprova o orçamento e vários órgãos públicos simplesmente param de funcionar. O detalhe é que entre esses órgãos estão as agências que publicam os principais indicadores econômicos do país. E sem dados, por exemplo, de emprego, de inflação e de PIB atualizados, o Fed está tomando uma decisão praticamente no escuro. É como se o piloto de avião mais importante da economia mundial estivesse voando sem radar. E para você entender o que está nesse jogo que eles estão jogando, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O sistema monetário americano ele sempre foi o centro da economia global, mas nem sempre foi assim entre muitas aspas. E tudo começou ali meio que pós Segunda Guerra, em 1944, com a criação do Acordo de Bretton Woods. Naquele momento, o mundo ainda ele meio que se recuperava de certa maneira da Segunda Guerra Mundial. E os países eles se reuniram para criar um sistema que trouxesse a estabilidade econômica global. Então eles decidiram que todas as moedas seriam lastreadas no dólar. E o dólar seria lastreado no ouro. Ou seja, cada dólar que fosse emitido, ele tinha em tese uma quantidade correspondente de ouro guardado. Então era o que chamamos ali de padrão ouro moderno. E esse sistema funcionou até 1971, quando o presidente Richard Nixon decidiu romper esse lastro. Foi o famoso Nixon Shock. E a partir dali o dinheiro deixou de ter limite físico. Então ele não precisava mais do ouro como uma principal referência dele. E o dólar passou a valer simplesmente porque o governo dizia que valia. Então, basicamente, a gente entrou na era do dinheiro fiduciário, que é o dinheiro que a gente conhece hoje. Então, esse momento mudou praticamente tudo. Desde então, os ciclos de juros, a inflação passaram a ser mais voláteis. E a política monetária virou a principal ferramenta do controle da economia. Agora vamos olhar um pouquinho para o histórico de juros dos Estados Unidos. Lá nos anos 80, o então presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, Paul Volcker, ele levou as taxas para cima de 19% para conter a inflação. Foi uma recessão completamente brutal, pode-se dizer que é parecido com o que a gente meio que viu aqui no Brasil, mas o que importa é que funcionou. Depois dos anos 90 e dos anos 2000, os juros estabilizaram ali entre 4% e 6% e para menos que isso, tá? Então, com a crise ali de 2008, que é a crise do subprime, o Fed derrubou os juros praticamente a zero para salvar o sistema financeiro. De lá para cá, ele alterou entre longos períodos de juros baixos e ciclos de alta. E em 2022 e 2023, acabaram de passar aqui, para conter a inflação pós a pandemia, voltou a subir agressivamente, que a gente está acostumado com o Brasil, mas para os Estados Unidos eu coloco como uma palavra agressiva, tá? Chegando ali uma batelada de juros de 5,5%. E esse foi o maior nível em mais de 20 anos. Agora, em 2025, falando aqui com vocês, o Fed ele começa a sinalizar o caminho de volta. Só que dessa vez com muito mais cautela, porque o mundo está mais endividado, mais sensível e mais dependente de liquidez do que nunca. Então não vou nem mencionar aqui a guerra, a questão política ali com a China, enfim. Acho que para um bom entendedor meia palavra basta. Mas eu queria falar aqui um pouquinho mais em relação à dívida e à moeda. Vale lembrar, gente, de onde vem o dólar. O dólar americano ele foi criado oficialmente lá atrás, em 1792,
pelo Coinag Act, tá? Então, há 233 anos atrás. Desde então, ele passou por guerra, crise, cara, mudança do próprio Conselho do Dinheiro, mas do ponto de vista do poder de compra, o dólar hoje não é, obviamente, o mesmo de 1972, nem de perto, nem de longe. De acordo com os dados do Bureau of Labor Statistics, $1 de 1913, quando começou a medição oficial da inflação dos Estados Unidos, equivale a cerca de $33 atuais. No português, claro, das terras tupiniquins, o dólar perdeu mais de 97% do seu poder de compra em pouco mais de um século. Ah, Matias, mas e o Brasil? E a inflação brasileira? Você está falando que o dólar é ruim? Muito pelo contrário. Se a gente comparar com o Brasil, o real foi criado em 94 e a gente está na nossa nona moeda, então ele também perdeu o valor, cerca de 708% da inflação acumulada em 30 anos. Mas há uma pequena grande diferença que é essencial. Nos Estados Unidos, a inflação foi lenta e contínua, enquanto no Brasil, acho que você já deve imaginar, ela foi muito explosiva e depois controlada com o Plano Real. Isso mostra que, embora o dólar seja a moeda mais estável do mundo, ele também é vítima do mesmo inimigo silencioso que é a tal da inflação. Agora o ponto central, por que o corte de juros importa tanto assim para você? Quando o Fed corta os juros, ele barateia o crédito. As empresas conseguem financiar mais projetos, mais baratos, famílias pegam menos nas hipotecas e o custo de carregar dívidas ele também diminui. Então, na prática, isso pode reacelerar a economia, mas tudo tem dois lados. Cortar os juros demais pode reacender a tal da inflação e deixar os juros altos por muito tempo, como nós estamos vendo na nossa economia, pode travar o crescimento. Então, é um equilíbrio fino e tem que ser feito, enxergando bem as entrelinhas. Então, o Fed, ele tenta manter o mundo nesse meio termo. E como é que isso bate aqui no Brasil? De algumas maneiras, tá? Primeiro, a gente tem que falar do câmbio. Quando os juros americanos caem, o dólar ele tende a se enfraquecer frente às outras moedas. Isso pode valorizar o real e diminuir o custo da importação. Vamos pegar aqui, por exemplo, combustíveis, eletrônicos, trigo, tudo que é dolarizado, só cervejinha provavelmente pode ficar um pouquinho mais barata. E segundo, nos fluxos de capital. Com juros menores lá fora, os investidores eles começam a procurar retornos maiores em países emergentes, como por exemplo, nós, a terra tupiniquim, o Brasil. Isso pode trazer recursos para a nossa bolsa e para o mercado de dívida corporativa. Terceiro, na nossa taxa básica de juros, a mãe Selic. Se o Fed ele sinaliza um ciclo de cortes, o Banco Central do Brasil ele ganha mais espaço para continuar reduzindo os juros aqui, sem pressionar o câmbio. Mas, entretanto, porém, todavia, tudo depende do cenário, do contexto global e também de como é que a gente arruma a nossa casa aqui. Então, se o corte vier porque a economia americana está entrando em recessão, a história muda completamente. E aí o fluxo ele pode ser um pouco inverso. O investidor corre para o dólar em busca de segurança. Em resumo, esse corte de 0,25% pode parecer relativamente pequeno, mas ele simboliza muito mais pela importância que é o sinal. Então, mostra que o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos ele está perto de um fim e que o mercado global ele pode estar prestes a mudar de direção. Mas, ao mesmo tempo, mostra que também o mundo está dependendo de juros baixos para continuar girando. E isso é um sinal de fragilidade. Então, podemos dizer uma verdade é que o dinheiro nunca foi tão abundante e tão volátil ao mesmo tempo. Desde Bretton Woods até hoje, a gente já trocou ouro por confiança e agora a gente vive num mundo um pouco de expectativa. E toda vez que o Fed corta os juros, essa confiança é testada. O cara abre a boca, o mundo inteiro para escutar. É literalmente isso. E se você quiser entender como ajustar a sua carteira para esse novo ciclo, o que fazer com seus investimentos daqui para frente, quais classes de ativos se beneficiam e quais mais sofrem nesses períodos, fica de olho nos próximos vídeos que lá eu vou te mostrar um pouquinho mais de como eu estou ajustando a minha carteira pública e como você pode se adaptar a esse novo cenário. Não se esqueçam, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso, gente. Até um próximo vídeo.